Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marluz Fernandes. Eu venho aqui falar um pouquinho com vocês sobre uma grande iniciativa, né, que nós estamos fazendo. E hoje eu vou falar sobre o tempo e as estações da nossa vida, né? Vou compartilhar aqui o material. E o nosso tema de hoje é o tempo e as estações, né? Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Então, eu me chamo Marluz Fernandes, eu sou uma mulher nascida aqui em São Paulo, eu sou formada em sistemas de informação e pós-graduada em gestão de projetos, atuo nesse mercado há mais de 10 anos. E eu também sou mentora, né? Então, eu sou mentora de mulheres, amo falar sobre produtividade, amo falar sobre gestão de tempo, de como ajudar outras mulheres, né, a deixarem aí a sua vida mais organizada, né, com mais tempo para si, para todas as áreas da sua vida, englobando todas as áreas, né, da vida, que é muito importante esse equilíbrio. E eu também sou cristã, então eu aproveito, peço licença para falar sobre a minha fé, né? Para falar um pouco de Deus. E eu creio que nesse momento que vocês estão vivendo, nesse momento que tem sido algo tão delicado, né? Eu quero falar sobre o tempo e as estações das nossas vidas. A nossa vida, ela é feita de estações cíclicas, né? Então, nós estamos passando por diversos momentos e isso vira um ciclo, né? Então, momentos que você está feliz, que você está triste, que você está conquistando algo, que você está deixando de conquistar, né? Momentos que você está colhendo, momentos que você está semeando. E trazendo um paralelo, né? Eu gosto muito de fazer esse paralelo com as áreas da nossa vida e as estações, né? As estações do ano. A diferença é que a nossa vida ela é totalmente cíclica, né? E as estações do ano elas seguem sempre uma ordem correta, uma ordem que Deus, né, determinou para que nós vivêssemos. E vamos falar um pouco sobre todas essas estações, né? E nesse momento eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual é a estação que você tem vivido? Né? Eu creio que para alguns não está sendo fácil, para outros está sendo um pouco mais administrado, mas em Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo certo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Ou seja, na nossa vida existe um tempo para todas as coisas. E talvez esse momento que você esteja vivendo, talvez essa mensagem nesse dia que você está escutando, eu não sei como foi seu dia, eu não sei como tem sido, né, os seus dias, mas Deus sabe, e tudo tem um propósito. Nossa, mas como que eu vou ver, né, um propósito em dias tão tristes, em dias assim tão desesperadores? Eu creio que tudo isso vai passar, né? E tudo serve para um aprendizado na nossa vida. Assim como eu falo para muitas mulheres em questão da gestão do tempo, a importância de você priorizar, né? Priorizar as principais, não só as principais tarefas, mas se priorizar, priorizar os seus sonhos, priorizar o seu olhar para o futuro. É essa palavra que eu quero deixar para vocês aqui nesse dia, né? Priorizem aquilo que realmente faz sentido para vocês nesse momento e realmente aquilo que Deus tem para vocês nesse momento. Então, falando aí, né, começando aí com a estação outono, é uma estação linda, assim como todas as estações, ela tem a sua beleza, ela tem a sua peculiaridade, ela tem o seu charme. A nossa vida, ela é feita de grandes estações. E muitas vezes a gente precisa olhar
com muito amor e muito carinho para nós, né? Qual é a estação que você tem vivido hoje, né? Será que tem sido um outono, um inverno, uma primavera, um verão, enfim? O outono, ele representa um tempo de mudança. No cair das folhas, o outono revela-se um tempo de desapego, um tempo de libertação das coisas velhas e de renúncias também. O outono, ele nos traz um exercício muitas vezes doloroso, né? Mas que é importante a gente viver, que é importante às vezes a gente se desapegar de muitas coisas, né? Deixar coisas antigas para trás e, e se permitir viver um novo momento, um novo ciclo, um novo renascimento, né? Sem o abandono das folhas, as árvores não seriam renovadas. Então, às vezes o momento que você está passando é realmente de desapego total, muitas vezes quando não estava programado para desapegar de algo, muitas vezes quando não estava programado para que você vivesse isso. Mas se tudo isso aconteceu, ou se tudo isso vem acontecendo, é muito importante esse olhar para si dentro, esse olhar para que realmente novas oportunidades possam surgir a partir do momento que as oportunidades, que o velho fica para trás, né? Então, é no outono que as folhas elas são renovadas, pois as folhas caem e fecundam o solo, tornando mais forte para germinar outras plantas. Então, é isso. Eu creio que nesse momento de desapego, esse momento realmente de renascimento, você vai sair dessa estação muito mais forte do que você entrou. Talvez num olhar de que eu não suportaria passar pelo que eu estou passando, mas sim, você suportou até aqui. Deus te sustentou e Ele vai continuar te sustentando. É um tempo de refletir sobre o que nos impede muitas vezes de ser pessoas melhores, o que nos impossibilita de crescer, né? E qual é o ciclo que você precisa encerrar hoje para que um novo tempo chegue? O outono é essa estação de reflexão, de desapego, de renascimento. E como todas as estações, ela tem o seu charme, ela tem o seu brilho, mas ela também traz muitas reflexões, né? Então, o que que precisa encerrar hoje na sua vida para que novas oportunidades possam surgir a partir daí? Hum? Fica essa pergunta aí para você. A próxima estação é o inverno. O inverno com a sua peculiaridade, o inverno com o seu charme. É uma estação que muitas pessoas gostam, mas é uma estação que algumas pessoas ficam mais, né? Mais assim quietinhas, mais reflexivas, né? E ao chegar o inverno, né? Normalmente a gente fica mais quietinhos ali, hibernando, né? Porque é uma estação muito fria, né? Uma estação que você realmente quer ficar, né? Ali num cantinho, se aquecendo, né? Mais incluso. Mas o inverno, assim como todas as outras estações, né? Tem a, a sua propriedade, né? É, por mais luta que talvez você esteja passando, que seja muito grande, né? Nós temos um Deus fiel que cuida de nós, mesmo quando parece tudo frio e sombrio. Talvez o inverno para algumas pessoas remeta eh, a algo extremamente frio, extremamente sombrio. Para algumas pessoas pode remeter a medo, para algumas pessoas pode remeter a, a solitude, né? Eu não sei o que para você remete, mas eu quero enfatizar que existe um Deus que cuida de você, mesmo quando você está lá trancado dentro de casa ali, né, quietinho, se aquecendo ou refletindo, enfim. Muitas vezes no inverno é que vem o desânimo para algumas pessoas,
E aqui eu não quero me apegar só à estação inverno, né? Quando eu faço um paralelo com a nossa vida, talvez o que possa simbolizar um desânimo, um momento que você tem vontade de desistir de tudo, um momento que você eh, tenta levantar, despertar de um sono, mas tá difícil, né, você se movimentar, tá difícil você talvez sair dessa dificuldade, e talvez esse seja o seu inverno, né, talvez esse seja o momento que você escolheu, ou até mesmo não escolheu, mas que você esteja vivendo. É na dificuldade onde somos forjados e preparados para ir além, né, assim pegando um gancho como no outono também, que a gente precisa desapegar de muitas coisas para viver um novo ciclo, nesse momento, né, de frio, nesse momento, em que remeta aí a algo mais sombrio, enfim, ou não, né, mas sim é uma estação mais fria, né, uma estação que vai exigir mais da nossa energia. É uma estação que realmente, Deus ele quer te forjar. Ele quer que você saia desse momento, desse ciclo que você está vivendo, cada vez mais forte, cada vez mais fortalecido nele, independente da sua religião, independente da sua crença. Existe um amor, né, para ser vivido. Então você é uma pessoa muito amada, você é uma pessoa muito escolhida, e eu creio que você vai sim sair dessa situação muito mais forte e forjado, né. Eh, Deus ele tem esse anseio, né, em sempre nos fortalecer, em sempre nos dar ânimo, força, mesmo quando a gente não tem ânimo, e muito menos força para continuar, né. O que para muitos pode ser apenas, um período de muito frio, enfim, você pode ser, talvez seja o momento, né, ideal para você aquecer a sua vida em Deus, aquecer a sua vida naquilo que você acredita, naquilo que você crê, aquecer a sua fé, aquecer a sua esperança, aquecer os seus sonhos, né. Muitas pessoas, às vezes, perderam a vontade de sonhar, desistiram de sonhar, desistiram em viver muitas vezes, né. Mas nesse momento Deus ele traz uma palavra de vida, uma palavra de renovo, uma palavra de ânimo, uma palavra realmente que vai aquecer e penetrar no seu coração nesse momento. É uma é uma estação e como todas as outras estações, ela vai passar, ela vai passar. Ela vem, ela fica ali por um tempo, né, com as suas características de cada estação, mas ela passa. Por mais que a nossa vida seja cíclica, são ciclos que se iniciam e ciclos que se encerram, são ciclos que se iniciam e que se encerram. E tudo depende de como que você enxerga cada ciclo, tudo depende de como você acredita que cada ciclo da sua vida vai ser iniciado e finalizado. A próxima estação, né, que eu quero compartilhar aqui com vocês é sobre a primavera. A primavera é uma estação muito linda, assim como todas as outras, né, mas ela é uma estação que remete a nascimento, né, a gente vê ali tantas flores, uma mais linda, né, do que as outras, nascendo, a gente vê a colheita também de muitas delas, né, e é um momento que colhemos, né, muitos frutos daquilo que nós plantamos, desde lá do outono que a gente está falando, né, sobre o momento muitas vezes se desapegar, né, de passar ali por aquele momento um pouco mais frio ali, né, que remete ao inverno, um momento que às vezes te traz um pouco de dificuldade, enfim, mas a primavera chegou. Então é um momento de você colher, é um momento de você muitas vezes plantar até mesmo, né. É um momento de você viver essa estação, é um momento de você viver aquilo que Deus tem para você. Assim como cada flor,
tem a sua característica, a sua cor, o seu brilho, né? É incrível como a criação é. Assim é você. Você tem um brilho próprio, você tem uma característica própria, você tem uma força única. Você é único. Você é único. E nós também, nessa estação, precisamos preparar a terra, né? Preparar, germinar novas sementes, para que nós consigamos a cada ciclo dar bons frutos. Então, o que que você tem plantado nessa estação? Quais são as sementes que você quer que dê frutos? O que que você tem semeado na sua vida? O que que você tem semeado na vida de outras pessoas? O que que você tem semeado até mesmo na vida dos seus filhos, da sua descendência? O que que você tem semeado na vida dos seus amigos, né? Então, eh, quando a gente fala em preparar um solo, quando a gente fala em plantar, quando nós falamos em semente, é tudo aquilo que você tem agora, nesse momento. Tudo aquilo que você quer colher lá na frente. Então, o que que você tem plantado hoje? Quais são os tipos de semente que você tem vivido e que você tem plantado? Como que está o solo do seu coração? Ai, Marluce, tá difícil, tá sem esperança, tô desanimado, mas Deus, ele tem um tempo novo para sua vida e uma nova estação. E sempre em meio às dificuldades existe uma oportunidade de mudança. Então, que você seja essa oportunidade. Talvez hoje você não se enxerga como um solo realmente fértil, mas você, a partir de hoje, pode fazer sim com que o seu coração seja um solo extremamente fértil, né? Extremamente bondoso, que as suas sementes possam ser sementes de amor, frutos, frutos e frutos que você possa colher a partir daí, né? De empatia com as outras pessoas, de realmente olhar as outras pessoas com um olhar de amor, de esperança, porque é isso que todos nós precisamos nesse momento, né? E é um ciclo que nós devemos agradecer a Deus por suas promessas que floresceram em nossa vida, por continuar a cultivar. Então, é uma persistência, né? É algo que a gente, muitas vezes, a gente não acorda com essa vontade, mas é algo que a gente precisa exercitar todos os dias, que é a persistência, né? Persistir em plantar, persistir em estar ali semeando para que floresça, persistir em continuar e não desistir, não desistir da sua vida, não desistir dos seus sonhos, não desistir de tudo aquilo que Deus tem para você, cultivar isso todos os dias, esse solo fértil, para que o solo do nosso coração, né, continue sendo cada vez mais saudável, cada vez mais fértil e que venham sempre dar bons frutos, né, cheios de paz, de alegria e de esperança. Então, é nisso que eu creio, né? E é isso que eu quero que você crê também. Ai, mas é fácil, né? É fácil muitas vezes falar, muitas, né? Algumas pessoas podem até pensar, mas se a gente não parar para, mesmo em meio às dificuldades, olhar o lado bom da nossa vida, a gente nunca vai enxergar um lado bom. E se você está vivo hoje, se você tem um fôlego de vida, é porque ainda existe esperança. Então, há esperança para a árvore cortada, junto ao ribeiro das águas, porque no tempo certo, na estação certa, ela vai florescer. Há esperança para aquelas pessoas que perderam tudo e que eu creio, e que eu creio que Deus vai retribuir em dobro. Deus vai levantar pessoas, né? Vai movimentar essa nação, se for necessário, e outras nações, assim como nós já vimos, para abençoar a sua vida.
Então, que você sinta a sua fé extremamente fortalecida nesse momento. Receba essa palavra de ânimo, receba essa palavra de amor, receba essa palavra de que você não vai desistir, de que nada está acabado, assim como as árvores, ela tem um momento, né, em que suas folhas caem, um momento em que suas folhas secam. Existe uma estação em que as folhas renascem, em que as flores nascem, em que elas nunca perderam o brilho, a sua cor e a sua característica. Assim é a sua vida, que você nunca perca esse brilho, que você nunca perca a sua essência, o seu perfume, que é único, assim como cada flor tem seu perfume, a sua característica própria. É assim a sua vida. Então, que todos os dias você possa acordar com essa esperança de que há o tempo certo para todas as coisas. Mulher, há o tempo certo para todas as coisas. Homem, há o tempo certo para todas as coisas. Então, receba nesse momento uma fortaleza na sua vida, na sua alma, no seu coração. A próxima estação é o verão. O verão, uma estação que remete à alegria, a calor, a paixão, a descanso, a férias, né? Quem não ama tirar férias no verão, né? Para aproveitar cada vez mais com a família, para aproveitar essa estação tão gostosa, tão quente, né? Para algumas pessoas, nossa, mas tá muito quente, eu não gosto. Outras preferem o frio, mas não importa. O importa é que essa estação ela chegou, assim como todas as outras vai chegar. E por mais que tenha, né, a sua preferida, enfim, nós aprendemos que a gente vai passar por todas elas, gostando ou não, a gente vai passar por todas elas, né? E quantas vezes nós não cobramos que né, as sementes elas sejam plantadas, que germinem, mas a gente ignora muitas vezes a responsabilidade de fornecer um ambiente favorável para o seu crescimento, né? Nem todas as sementes elas vão florescer num clima extremamente quente ou num clima extremamente frio, assim como tem aquelas sementes que sim é desse clima, assim como não, enfim. É, então, qual a responsabilidade que você tem carregado hoje para essa estação, que muitas vezes não tem sido favorável para o seu crescimento, ou tem sido favorável, só que nada tem sido feito, né? Então, fica aí uma reflexão, né, sobre isso. Se plantamos, certamente colheremos, mas para tudo há um tempo certo. É, assim como há momentos, né, de descanso, né, como eu falei, o verão remete a férias, né, verão remete a descanso, a aquele momento, né, aquela agitação, enfim. O que que você tem vivido nessa estação? Você tem vivido a felicidade que foi reservada para você nessa estação? Você tem vivido, aquela alegria, aquela paixão que era para você viver e muitas vezes você tem negligenciado viver tudo isso? Então, fica aí essa reflexão, né? E quando chega a hora certa, não importa se estamos em crise, às vésperas de uma grande crise, ou se a fome está batendo na nossa porta. Quando Deus entra em cena, nada e ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Então, mais uma vez, pedindo licença para falar, né, da minha fé, para falar daquilo que eu acredito, e independente daquilo que você acredita, né, existe
a hora certa para chegar. E não importa se você está numa grande crise, não importa se você está extremamente feliz, se você está no ápice das suas conquistas, dos seus sonhos, ou no momento em que muitas vezes você perdeu tudo, do dia para a noite. Não me resta mais nada, não me resta mais esperança, não me resta mais amor, não me resta mais fé. Quando Deus ele entra em cena, nada, e quando eu digo nada, é nada, nem clima, nem pessoas, nem ninguém pode frustrar os planos que Deus tem para sua vida. E talvez esse momento seja esse sinal que você tanto precisa, né? Ai, será que Deus vai falar comigo? Talvez Deus já esteja falando com você nesse momento, através desses vídeos, cada um com a sua característica. Mas o tempo e a estação ela vai chegar. E como que você vai viver cada uma delas? Como que você vai olhar o lado bom de cada uma delas? O que que você vai aproveitar de único e especial cada uma dessas estações? Pois bem, assim como o inverno chega, a primavera chega, assim como o outono chega, o verão também chega. Assim como as dificuldades e a perca elas chegam, Deus, ele chega. Ele chega com renovo na sua vida. Ele chega com um novo tempo para você. Ele chega no momento que está tudo bagunçado. Ele vem educadamente, ele pede licença. E ele vai começar a agir na sua vida, se você permitir, se você quiser, se você se abrir para o novo. Deus, ele vai entrar, ele vai fazer morada e ele vai fazer infinitamente mais. Esse é o tempo e as estações da nossa vida. O tempo em que todos nós passamos, né? Cada um com seu desafio, cada um com a sua particularidade, cada um com seus medos, com seus anseios, com as suas crises, mas também cada um com uma fé inabalável, uma alegria única, um perfume que é só seu, uma identidade e uma característica que é única e exclusiva sua. Pois bem, esse é o tempo e as estações da nossa vida. Esse é o tempo e as estações que Deus preparou para você, para mim, para todos nós. E essa é a reflexão que eu quero deixar para você hoje. Quais são as sementes que você tem separado para plantar? Como está o solo do seu coração? Como tem sido isso? Você tem se permitido que ajuda chegue até você? Você tem se permitido que as pessoas que queiram te ajudar realmente consigam? Você tem permitido sair dessa situação? E eu quero deixar essa reflexão, né, para todos vocês nesse momento. Quero deixar minha empatia, minha solidariedade, meu amor e principalmente as minhas orações de que esse tempo ele vai passar. Essa estação, ela vai passar e vai chegar uma nova estação. Vai chegar a estação de colher toda a persistência que vocês têm vivido, toda a vontade de viver que vocês têm vivido todos os dias. Uma nova estação chegará, um novo tempo chegará. E eu creio que Deus, com sua infinita bondade e misericórdia, vai entrar na sua vida, na sua casa, no seu coração nesse momento
e vai fazer infinitamente mais de tudo aquilo que você imaginou, de tudo aquilo que você pensou. Deus, ele é fiel para continuar fazendo infinitamente mais e muito mais. E para finalizar, quero deixar aqui meu agradecimento, meu muito obrigada por esse momento. Dizer também que eu me coloco inteiramente à disposição para tudo que vocês precisarem. O meu arroba é Marluce Fernandes, underline no final. Esse é o meu Instagram. Então, para você, mulher, eu creio que existe um novo tempo para sua vida, que você seja fortalecida, forjada em Deus, assim como a sua casa, assim como os seus. E é isso, gente. Eu quero deixar aqui meu amor, minha gratidão por todos vocês e dizer que a estação, ela vai chegar. Uma nova estação, ela vai chegar. E eu creio nisso. Eu creio que vocês vão viver infinitamente mais tudo aquilo que Deus preparou para a vida de vocês, viu? Quero deixar aqui novamente a minha eternamente minha gratidão por todos vocês. Essa aqui são as minhas redes sociais, então fiquem à vontade para seguir, para a gente continuar a nossa conversa lá. Me coloco inteiramente aí à disposição para ajudar você, mulher, a como lidar, né, nessa estação, a como se organizar, a como eh, ter foco, né, não só para essa situação que vocês têm vivido, mas para todas as áreas, né, da vida de vocês, que é muito importante, né, ter esse equilíbrio, né, essa organização do tempo, essa organização da produtividade. E é isso, gente. Um beijo, Deus abençoe a cada um de vocês. E eu creio que tudo no tempo certo, né? Tudo vai chegar aí no tempo certo. E eu me coloco inteiramente à disposição. Um beijo. Deus abençoe.